Olá, mundo Samba, lá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Sama. Retornamos aí, portanto, às nossas atividades referentes, aí sim, especificamente o Carnaval de 2026 do Carnaval de São Paulo. E começamos aqui com um quadro que é sempre tradicional, quando a gente vai iniciar o nosso Carnaval, né? Que é exatamente relembrar como que era o Carnaval de São Paulo 10, 20, 30 anos anteriormente, né? A data, né? Que dá um número redondo, né? Então a gente vai voltar aqui 20 anos no tempo, no caso 19, mas 20 anos, 20 carnavais passados, para relembrar o Carnaval de São Paulo de 2006. Carnaval esse que é repleto de algumas polêmicas, repleto de desfiles, né, bem assimétricos na cidade de São Paulo. Então, a gente também vai aqui reformular um pouco o nosso quadro, né? Porque o nosso quadro a gente ficava aqui sempre, né? É, no caso aqui são 16 desfiles, né? Então a gente ficaria aqui 16 desfiles falando, né, de cada um. Aqui a gente vai tentar dar um apanhado geral por blocos, né? Acho que fica mais interessante até mesmo para eu falar aqui. Mas vamos dar uma contextualizada, né? Carnaval de 2006 ele já iniciava com algumas questões, né, a serem pontuadas. A primeira deles era a campeã, né? A campeã de 2005, o Império de Casa Verde, meio que tinha uma dupla missão. A primeira delas era mostrar que foi campeã e não foi ao acaso, não foi uma sorte do destino. Né? O Império de Casa Verde é uma escola que, nessa época, né, tinha um aporte financeiro muito grande, né? Eu diria até que um pouco acima das demais em termos de investimento e de aproveitamento deste investimento no carnaval. E acho que o segundo ponto do Império de Casa Verde era exatamente a reformulação que boa parte da sua equipe teve, né? Citar aqui dois casos, né? O casal de Messalha Porta-Bandeira, Renatinho e a Fabiola, né? Que saíram da Vai e iam para o Império de Casa Verde, o que gera ali um alto investimento, né? Um casal do Vai super tradicional. E a entrada, né, do Roberto Zanieski, que era, né, que seria então o carnavalesco do Império de Casa Verde, para 2006. Então, era uma escola renovada, né, uma nova perspectiva, né, de se chegar a desfile, chegar a carnaval. E era um novo Império de Casa Verde, só que este novo Império de Casa Verde era um império campeão do Carnaval de São Paulo. Outra questão era o fato inédito. A gente teria duas escolas de torcida desfilando no sambódromo da AMB, dentro das principais escolas de samba da cidade. No caso, a Gaviões da Fiel, que retornava do grupo de acesso, né, depois da passagem dela em 2005, campeã. E a Mancha Verde, né, que tinha subido em 2004 para 2005, permaneceu no grupo em 2005 e em 2006, né, tinha, né, a possibilidade, né, de duelar também nas pistas, vamos dizer assim, com um arquirrival de time, no caso aqui a torcida, né, Gaviões da Fiel e Mancha Verde. Só que aí o primeiro grande embrólio deste carnaval de 2006 era exatamente a Gaviões da Fiel e Mancha Verde. A Gaviões da Fiel entrou com liminar, né, ali meses antes dos desfiles começarem, alegando que ela tinha direitos de competir, né, como escola do grupo especial, assim como a Mancha Verde, né, que também entra com essa ação. A Mancha Verde tem a causa perdida, né, ela não consegue vencer, a Gaviões consegue eliminar na justiça, que dava a ela a possibilidade aí sim de desfilar como escola do grupo especial. Só que isso gerou um grande entrave dentro da liga das escolas de samba, que não olhou isso com bons olhos, né? Assim como algumas escolas já não olhavam com bons olhos ter duas escolas de time de torcida. A gente sabe que no final do assunto, né, nem Mancha Verde nem Gaviões chegaram a se enfrentar, né, não chegaram nem a ter grandes embates, até hoje, né, ainda bem, mas o fato era que as escolas de clube de torcida tinham nessa rivalidade ali à mostra. O Carnaval de 2006, acho que ele também ele é marcado pelo aquilo que eu disse no começo, né? As assimetrias que as escolas de samba começavam a apresentar, né? De um lado, você tinha escolas com super investimentos, com super estruturas de equipe, né, de carnaval. Citar aqui algumas, né? Você tem o Império de Casa Verde, você tinha a Mocidade Alegre, você tinha a Vila Maria nessa época. Nessas três escolas tinham um investimento muito mais organizado que as demais. Você tinha a Roda de Ouro, né, que é uma escola que vai se perdendo aqui, né, ela vai se reencontrar ali em 2008, né, quando chega, né, o Jorge Freitas na escola, mas era uma escola que tinha um bom investimento.
E você tinha Vai Vai, né, que era aquela escola que não tinha grandes riquezas, mas era ainda uma escola competitiva dentro deste carnaval. Ao mesmo tempo, você tinha escolas, né, o que a gente pode dizer escolas de meio de tabela, que eram escolas que estavam se firmando no grupo, ou com subidas recentes, ou com permanências, né, que já estavam liberando a casa de 10 anos, mas que elas nem iam nem vinham, né? Então você tinha Tom Maior, você tinha a Vila Maria, a Vila Maria não, você tinha Tom Maior, Tucuruvi, a Escola da Pompeia, você tinha a Nenê de Vila, essas escolas, acho que a X9, né? Você tinha essas escolas que tinham, né, esse perfil de tentarem se manter no grupo. Mas ao mesmo tempo você tinha escolas que já estavam, né, ou apresentavam decadência em formato de si, né, e propostas mesmo, né? Então você tem a Nenê de Vila Matilde, você tem a Camisa Verde e Branco, você tem a Unidos do Peruche, você tem. A gente pode enquadrar aqui até a própria X9 e a Leandro de Itaquera. Então era um grupo bastante assim assimétrico. Você tinha escolas com bons investimentos, né, e super competitivas, né, que vão aí durante alguns anos estar competindo nesse carnaval como um todo. E ao mesmo tempo você tinha escolas, né, principalmente as tradicionais, exceto a Vai Vai, que já apresentavam um declínio, né, de poder mesmo, né, dentro do sambódromo, né? Então, nesse sentido, o carnaval ele era dividido, ele tinha, né, a particularidade de ter 16 escolas, era o último ano que isso aconteceria. Essa aberração aconteceu em 2004, né, quando não teve o rebaixamento em 2003, e assim em 2004, 2005 e 2006 a gente teve aí o grupo especial com 16 escolas, né? É até hoje a maior quantidade de escolas, né, disputando o grupo especial, o que gerou um desequilíbrio total no grupo de acesso, no grupo 1, as escolas que desfilavam no AMB. E eu digo isso, né, porque a gente vai demorar um pouco para as escolas do grupo de acesso terem uma efetividade um pouco maior no grupo especial, né? Isso vai ter a partir com o passar dos anos. Então, em 2006 também tinha uma questão de ser o ano de Copa, né? Coincidentemente de ter nenhum desfile aqui fale descaradamente de futebol, que é um caso muito assim raro de acontecer. E eu digo isso, né, porque o Brasil tinha acabado de ser campeão em 2002, né? Então era aquela sensação do Hexa, né? O Hexa em 2006, né? Então tinha toda essa conjuntura de ações. E a gente tinha também, né, um princípio, né, um começo de reorganização até mesmo econômica dentro do Carnaval de São Paulo. E eu arrisco dizer, né, que 2006, esse período, né, entre ali 2002, 2003, até ali 2010, 2009, o Carnaval de São Paulo tem esse período, eu diria que de um apogeu, né, de grandes propostas, de grandes desfiles, que marcam até hoje o Carnaval. Acho que é a melhor era, inclusive, do Sambódromo, um pouco melhor que os anos 90. Mas vamos aqui às ordens, né? No dia 24/2, né, de 2006, na sexta-feira, a gente teria Gaviões abrindo o carnaval, né, esse colo que tinha subido. A Rosa de Ouro, que vinha de desfile extremamente complicado, né, no 2005, né, o Mar de Rosas, e gerou aquela sensação da Rosa de Ouro se aprovar, né, como escola de samba. Tu esqueceu de falar o enredo, né? A Gaviões Fiel vinha com o enredo Asas da Fascinação, que falaria ali sobre aviação, né, Santos Dumont, mas o desejo do homem de voar como um todo. A Rosa de Ouro, que vinha com o enredo negro, né, o segundo enredo afro da sua história, que era exatamente o enredo A Diáspora Africana, o crime contra a raça humana. A gente tinha depois a Nenê de Vala Matilde, sendo a terceira escola de samba, com o enredo Mamba Bahia, Ópera Negra Lídia de Oxum. Depois a gente teria quatro escolas da noite acadêmicos do Tatuapé, que viria, né, com o enredo Cooperativismo, União para o Bem Comum, uma grande nação se faz com cooperação. Em seguida, a quinta escola seria a campeã, a campeã do Carnaval de 2005, o Império de Casa Verde, né, do boi místico ao boi real, de Garcia Dávila na Bahia ao Nelore, o boi que come capim, a saga pecuária no mundo, do Brasil para o mundo, né, que falaria sobre a saga do boi Nelore. Em seguida, a gente teria a camisa verde e branco, que viria com o enredo Das Vinhas aos Vinhos, do profano ao sagrado, uma viagem ao mundo do prazer com o néctar dos deuses, né? Iria falar sobre o vinho, né? Não precisa nem de esclarecimento. A sétima escola seria Vai Vai, com enredo em homenagem à cidade de São Vicente, né? São Vicente aqui começou o Brasil. E encerrando o primeiro dia, a Mocidade Alegre, com o enredo das lágrimas de Ati, Surge o Rio,
do imaginário indígena, a saga de Opara, para os olhos do mundo, o símbolo de integração nacional, Rio São Francisco, que falaria ali sobre a visão indígena, né, cabocla, de enxergar o Rio São Francisco. No sábado, dia 25/2, a gente teria a Unidos do Peruche, que também viria correndo sobre a aviação, só que no caso específico, o Santos Dumont, Brasil e França navegando pelos ares, né, história do Alberto Alves Santos Dumont. A Tom Maior, que viria correndo CEP, né, sobre o Piauí, em Grandes Sertões Veredas, o elo perdido se achou, Piauí, a Terra do Sol me encantou, com o Frank Aguiar, o rei do forró Eu Vou, né, que terminava ali falando do cantor, que na época estava em grande ascensão, que era o Frank Aguiar. A terceira escola, Acadêmicos do Tucuruvi, é tanta escola, né, que viria correr da fé do homem do campo em cultivar, ensinar e aprender, que falaria da ligação, né, da agricultura, da pecuária, da agricultura como um todo, do homem do campo brasileiro. Depois a escola da Pompeia, que viria corrida Não Tem Desculpa, que falaria sobre o assédios, né, pedofilias, né, com as crianças, né, principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. A quinta escola da noite seria a Unidos de Vila Maria, que tinha vindo em 2005 de um grande desfile, e vinha aqui em Minhas Costas o Brasil Carreguei, as minhas rodas o país eu levantei, com o futuro eu sonhei, que falaria sobre os meios de transporte, em especial os transportes terrestres no Brasil. Em sexto, né, a sexta escola, Leandro de Itaquera, que viria correndo a Passarágua, né, a nova Passarágua do samba, orgulhosamente apresenta a Festa Tradições Paulistas sobre as águas de um novo Tietê, que a ideia era falar como o rio Tietê, né, tem reflexos ali culturais ao longo das cidades que ele passa. A Mancha Verde, a sétima escola, viria com o enredo Bem-aventurados sejam os perseguidos por causa da justiça dos homens, porque deles é o reino dos céus, né? Essa passagem da Bíblia que a escola levou para a pista, né? Ela disputou sozinha, né? O campeonato de escolas de samba de futebol. E a última escola encerrando o carnaval, a X9 paulistana, com o X a questão, que iria falar, né, da relação do homem com o X. É tanta escola, né? A gente fica até um pouco confuso. É uma loucura, né? Vamos então aí a um geralzão, né? Eu acho que a primeira noite de Sirius foi uma noite bastante tumultuada, né? Porque houveram muitas questões aqui nesse dia, né? Acho que os dois maiores erros do carnaval aqui estão no primeiro dia, né? Tatuapé, que tem um problema seríssimo de bateria, né? E isso reflete até mesmo nas notas, né, de melodia. A escola tem 96, 975, 9. Em bateria, né, tem 96, 975 e 975, né? E talvez o maior erro do carnaval, um dos maiores erros talvez da história do Camisa Verde e Branco, que é literalmente atravessar o samba durante quase 2 minutos, né? E isso gerou, né, uma hecatombe no desfile como um todo. A escola quase não tirou 10. Em bateria, né? A escola tem aí um 875, um 10 e um 975, né? Então, só pra gente ter uma noção de como foi os desfiles, né? Mas a primeira noite, né? Acho que ela começou tensa, né? Porque a Gaviões, ela de novo estourou o tempo, né? Né? E várias outras questões que aconteceram, né? De punição da escola. No final, a escola é a única punida, né? Ela era punida com menos 4 pontos. O que é interessante, né? Porque a Gaviões, ela ficou no final com 283. 84, 5, 6, 7, 8, né? Ela ficaria com 288 e 25, né? Se ela não tivesse perdido os 4 pontos, né? Se ela não tivesse corrido, ela teria ficado em 11º, que eu acho que seria o resultado mais justo, né? Porque o desfile da Gaviões não é o desfile de rebaixamento, né? Visualmente falando, é um desfile muito bonito, né? A proposta de enredo ali dá para a gente entender, né? Dá para a gente compreender a ideia, né? Do carnavalesco, do Jorge de Freitas. Então, nesse sentido, a escola apresentou um bom desfile, né? Apresentou um bom desenvolvimento, e isso ficou visível ali na pista, exceto exatamente pelas questões técnicas, né? Em especial de evolução e harmonia, que a escola novamente, né? Voltou a correr. Eu acho que o grande destaque da noite não tem como não ser, né? Império de Casa Verde e Vai Vai. Eu acho que o Vai Vai fez um belíssimo desfile em 2006. Era um enredo que poderia dar super errado, mas acabou dando super certo. Foi aquele enredo CEP clássico, né? Aquela veneração, né, da cidade, a pioneira, né, do Brasil, né, do estado como um todo. Bem batido, né, mas na época funcionava muito bem. Aquele preto e branco, né, na abertura do desfile é muito bonito, muito impactante. E Império de Casa Verde não tem nem o que dizer, né? Acho que visualmente é um dos desfiles mais impactantes da escola até hoje, né? Acho que o Império de Casa Verde não faz desfiles como ela faz em 2006, né?
mas quase tudo nesse desfile do Império de Casa Verde é beira a perfeição, né? Não à toa, né, que ela fica empatada com a Vai-Vai em números de pontos, né? Ambas ficam com 298,25 e o que desempata é exatamente o quesito evolução, né? Que aí no caso o Império de Casa Verde é isso mesmo, evolução, evolução, cadê Vai-Vai, evolução, exatamente. É no quesito evolução que a Vai-Vai desempata com o Império de Casa Verde. E ali, né? De fato, né? Vai-Vai é aquela escola extensa, né? Que demorava um pouco a evoluir, mas quando evoluía o negócio ia, né? Mas acho que o primeiro dia, né? Ficava com essa questão. Acho que a grande surpresa desse dia, acho que é a Tatuapé. Acho que a Tatuapé fez um ensino muito correto. O grande problema do ensino da Tatuapé neste ano, em 2006, é exatamente a alegoria. Mas em fantasias, né? Em desenvolvimento, a escola foi bem. Acho que a bateria, né? A questão da bateria, né? Que vai acarretando toda uma questão ali, desenvolve talvez esse mau desenvolvimento do Tcília da Tatuapé como um todo. Acho que as grandes decepções da noite para mim é Nenê e Camisa. Acho que foram os dois piores desfiles do dia, assim, disparado. O desfile da Nenê é muito, muito tenso, né? O samba é muito bom, mas ele é muito tenso, né? Ele é muito complexo, né? As coisas demoram a acontecer. É uma escola que fazia desesperadamente tentava ser grande, né, em alegorias, isso teve reflexo na pista, né, coisas muito desconexas, e o camisa verde e branco, né, que já vinha de um pré-carnaval complicado, e isso se refletiu na pista, né, com o enredo sobre o vinho. A Rosa de Ouro, que acho que esse carnaval, né, a Rosa de Ouro e a Mocidade, né, é, fazem desfiles muito corretos, né, muito bons, mas são desfiles que marcam por duas questões. Acho que a Rosa de Ouro pelo enredo, né, pelo tema, pelo samba, o samba é muito forte, é muito marcante. E é uma cidade alegre por toda aquela pirotecnia que aconteceu com a Nani, né? Que ela acabou sofrendo uma queimadura, né? Ali no momento do recuo da bateria. E é um desfile extremamente colorido, né? Um desfile até um pouco fora dos padrões da Mocidade Alegre. Mas eu acho que o primeiro dia mostrava que o Carnaval de São Paulo já tinha essas assimetrias. Escolas com bom investimento, né? Com bom desenvolvimento visual. E escolas que ainda tinham os seus problemas a serem resolvidos. Na segunda noite, a coisa fica um pouco mais equilibrada, né? Porque eu acho que o grande destaque da noite é, sem sombra de dúvidas, a Vila Maria. Acho que a Vila Maria, ela mostrava que ela era uma escola que o que tinha acontecido em 2004 não foi um acidente, o que aconteceu em 2005 não foi um acidente, e o que aconteceu em 2006 também não foi um acidente. Então, é uma escola muito organizada, uma escola com um, uma bela coerência visual, né, grande, né? A Vila Maria nessa época se falava ali com quase 4.000 componentes, escola grande, com conceito, com belo desenvolvimento de enredo, sambas extremamente funcionais para as ideias, né, os ideais da escola. Entretanto, a Vila Maria sempre pecava na questão ali referente à harmonia e evolução, que iria ser o calcanhar de Aquiles, né, da escola em 2008, né, quando ela quase vence o Carnaval de São Paulo com o sobre o Japão. Acho que outros destaques desse segundo dia, acho que ficam pela Tom Maior, fez um ensino muito interessante, muito conceitual sobre o estado de Piauí, soube inserir muito bem o Frank Aguiar dentro da história. A questão de evolução, a questão de harmonia, a questão de samba muito bem coerentes. E acho que a Tom Maior mostrava, né, que ela viria a ser uma escola competitiva, né, que vai se refletir em 2008, né, que ela vai ter até então a melhor colocação da história dela e que marca ali, né, a sua passagem pelo grupo especial que tinha acontecido em 2004 e 2005, que tinha acontecido em 2005, né, que ela retornou em 2006, ela efetivou de fato. Acho que outros destaques aqui ficam pela ousadia do enredo da Escola da Pompeia, né? Acho que eu gosto muito do enredo. E eu fico me perguntando, né, o que aconteceu com essa escola, né? Que ela era tão combativa, ela era tão para frente nesse sentido de desenvolvimento crítico, desenvolvimento de enxergar a sociedade. E hoje ela ficou bem soft power, né? Beirando coisas até um pouco duvidosas. E a gente teve também um desfile que eu acho que é bastante agradável de ver, que é o desfile da Tucuruvi, né? Embora eu ache, né, concorde, que é um desfile extremamente
empastelado, né? Muitas coisas repetitivas ali dentro do seu desenvolvimento. Eu não gosto muito dos outros desfiles, né? Peruche eu acho um desfile extremamente sonolento, não combina, né? O enredo com a escola, né? Parece que não combina. Aleno de Itaquera é um desfile extremamente confuso de entender. Enredo, fantasias, alegorias. É uma escola que praticamente reciclou todo o desfile de 2005 e colocou na pista com uma nova proposta. E a X9, eu até hoje não consigo entender, né, a proposta. Achei interessante o visual da escola, muito bom, mas é um desfile extremamente esquecível, né? E eu acho que a Mancha Verde marca, né, por tudo que aconteceu, né? A escola praticamente faz um manifesto surrealista na pista, né? Um desfile bastante fora do padrão. Acho que o fato da escola também não estar competindo fez com que a escola metesse literalmente o louco e fizesse ali uma apresentação inesquecível, muito por causa do enredo forte, né, sobre a questão de intolerâncias, né, de perseguição, mas principalmente, né, por vários fatores, né, a escola ficar impedida de desfilar no grupo especial, e até então a Mancha Verde vinha de um enredo de 2005 e tinha aquela questão, né? Será que a escola vai conseguir? Será que ela vai conseguir ser competitiva? Eu acho que ela conseguiu, né? Ela se mostrou na pista, foi um desfile bastante emocionante nesse aspecto, embora visualmente falando não é um primor, né? Mas acho que o que destaca-se aqui é exatamente a abertura da escola, que é muito forte, em especial o samba, né? A junção do samba com todo o restante da escola. Então, no final, o Carnaval de São Paulo, ele ficou ali com 4 escolas que serão rebaixadas, né? Já que para 2007 a gente teria que ter 14 escolas desfilando no grupo especial. E então a Gaviões da Fiel foi rebaixada, né, na 16ª colocação. Em seguida, a 15ª colocada foi a Tatuapé, 14ª a Leandro de Itaquera e 13ª a Camisa Verde e Branco. Aqui vem o senão, né? Eu acho que a Nenê de Vila Matilde deveria ser rebaixada, né? Eu acho que o que aconteceu com a Gaviões da Fiel foi vamos dizer assim, o fator, né? O fiel da balança que fez a Nenê permanecer no grupo. Mas se a gente for seguir o que houve na pista, sem tirar os pontos perdidos, né? Sem sombra de dúvidas, a Nenê de Vila Matilde era a escola a ser rebaixada, né? Acho que Nenê, Camisa, Leandro e Tatuapé, acho que seria o rebaixamento mais justo. Eu acho que eu iria até além. Eu acho que Peruche, Nenê, Camisa e Leandro mereceriam o descenso. Eu acho que a Tatuapé e a Gaviões mereceriam permanecer no grupo. Já aqui expondo o que eu acho aqui em relação ao rebaixamento. Eu acho que há uma memória afetiva no enredo do samba da Nenê de João Matilde, mas se a gente olhar friamente o desfile da Nenê, é um desfile muito ruim, se a gente for comparar, por exemplo, com 2004, 2005, por exemplo, em que o orçamento era muito semelhante. Aí em 12º, né, ficou a Nenê de Vila Matilde, né, empatado com a camisa verde e branco, e o desempate, né, que foi o que fez a, fez a Nenê ficar no grupo. A Nenê, ela desempata com a camisa verde e branco exatamente, é no quesito bateria, né? O 8,75 foi o ponto crucial ali no descarte para a camisa ficar. É cair e a Nenê ficar. Em 11º, a Peruche. Em 10º, a Tom Maior. 9º, a Tucuruvi. 8º, a Vaga de Ouro, né? Em 7º, a Mancha Verde. Em 6º, a X9 Paulistana, né? Então, antes de ir para as 5 primeiras, né? Eu acho que aqui eu teria algumas escolas. Eu acho que a Tom Maior mereceria, né? Poderia facilmente ficar numa 6ª colocação. Esse sexto lugar da X9 é muito supervalorizado. Acho que o Edcílio não merece tudo isso. A Mancha Verde ela ficou em 7º, mas se a gente for parar para pensar, ela não ficou em 7º, né? Ela ficou em primeiro lugar porque ela ganhou de escola de samba no grupo de torcida, né? De organização de futebol. Eu acho que a colocação da escola da Pompeia, nesse 8º lugar, né, que seria um 7º, poderia ser acima, acho que poderia ficar inclusive à frente da X9. E acho que é isso, né? Acho que a Tucuruvi poderia facilmente ficar em 10º. Eu acho que a X9 poderia ficar em nono aqui. Eu acho que a Mancha Verde poderia ficar em 8º. Eu acho que a Tom Maior poderia ficar em 7º. E na 6ª colocação poderia ter ficado ali a escola de samba lá da Pompeia.
As 5 primeiras, né? Rosa de Ouro, Vila Maria, Mocidade Alegre, Vai-Vai e a campeã Império de Casa Verde, né? Eu acho que aqui a quinta colocação da Rosa de Ouro é muito supervalorizada também, mas eu entendo que em termos técnicos o estilo da Rosa de Ouro é muito bom, né? Não tem, acho que o apelo que a escola queria passar não passou. Acho que ficou muito por causa do samba, que ele é um diferencial. Mas se a gente for pegar o Dicílio não passa nenhum pingo de emoção ou nenhuma dose, né, de sentimento que não combina, né? O enredo não combina muito com a escola, né? Isso ficou também visível agora no enredo recente, né? Que a escola falou sobre África também. Eu acho que a Vila Maria na quarta colocação é super justo. Acho que é uma colocação condizente com o desfile da escola. A terceira colocação para a Mocidade Alegre também, eu acho que é condizente. Eu inverteria até, acho que a Vila Maria poderia ficar na terceira colocação e a Mocidade Alegre poderia ficar na quarta. Acho que seria um pouco mais correto. E aqui vem a polêmica, né? Porque no meu gosto pessoal, eu acho que a Vai Vai era campeã de 2006, né? Eu entendo que eu acho que por causa da opulência, né, o impacto visual do Império de Casa Verde, a escola venceu. Mas eu acho que em termos de desfile mesmo, a Vai Vai é campeã moral de Carnaval de 2006. Acho que isso vai até reverberar, né, para o Carnaval de 2007, para o Carnaval de 2008, que a escola engata ali uma sequência, né, de bons enredos, né? Essa sequência da Vai Vai, né? 2006, 7, 8, 9 e 10, 2006, 7, 8 e 9, nesses 4 anos. É uma coisa assim surreal. 2010 a gente esquece que existiu, mas aí vem 2011, 2012, né? A escola vai ali 2013, 2014, 2015 fazendo bons DCs, né? A gente esquece que Paulinha também existiu. Mas eu acho que o empate foi justo. Acho que se as duas fossem campeãs seria justo, mas não tem como negar, né, que o Império de Casa Verde, com toda a sua pioneirismo, né, de gigantismo, né, era a conclusão desse gigantismo imperiano. Ficou bem nítido, né, que o Império de Casa Verde é uma escola que estava se mostrando como um diferencial e um ponto de referência para o Carnaval de São Paulo. O que de fato aconteceu, né? Porque a partir de 2006, né, 2007, então, quase todas essas escolas vão apostar em gigantismo, né? Vou aqui citar algumas, né? Império de Casa Verde, não precisa nem dizer, mas a Mocidade Alegre, né, começa a aumentar suas alegorias. A Vila Maria, não precisa nem falar, né, continua mantendo esse processo. A Rosa de Ouro tenta, mas não consegue. A X9 tenta, mas não consegue. A Mancha Verde se mantém numa linha, né, porque ela ainda estava ali nos seus problemas. 2007, a Escola da Pompeia também cresce em alegoria. A Tucuruvi não cresce, mas ela tenta. A Tom Maior também não cresce, mas ela tenta crescer, a alegoria. Peruche também continua nesse processo de crescer. A Nenê, ela diminui, ela dá um giro, né? Quando ela fala do Saad, né? A escola volta para si e ela diminui esse ímpeto de grandiosidade. E as escolas que subiram, né? Imperador de Piranga e Pérola Negra, o Imperador vai tentar fazer gigantismo, também não consegue. E a Pérola Negra ela vai mais pro luxo, né? Que é aquele desfile ali do Jorge Freitas, né? Que faz ali na escola. Como de certa forma eu acabei de falar, né? Quem ganha o grupo de acesso é o Imperador do Piranga. E em vice-campeonato a Pérola Negra, né? O desfile do grupo de acesso teve 3 rebaixamentos, né? Para 2007 ter 8 escolas, que é o número atual, inclusive, das escolas, né? Do grupo de acesso. Esse foi o carnaval de 2006, um carnaval bastante repleto de emoções, né, com bons DCs, né, desfiles marcantes. Eu acho que se a gente fosse dar uma nota para o ano inteiro, acho que seria uma nota 8, né, 8, 7,5, acho que 7,5 vai. 7,5 seria a nota ideal para o ano de 2006. Ano que a gente teve aí uma escola bicampeã, né, é, vamos ver, né? O que vai acontecer em 2026. Vamos ver se a gente vai ter um bicampeonato, se a gente vai ter escolas aí surpreendendo. Mas é um ano bastante interessante do Carnaval de São Paulo. Bons de sambas, né? Sambas aqui são marcantes, inclusive. Mas que fica essa questão. Acho que foi um resultado justo, tanto nas que ganharam. Acho que no rebaixamento, acho que por questões ali realmente por causa da punição a Gaviões, a Fiel, meio que desequilibrou o rebaixamento. Mas eu tiraria a Gaviões e a Tatuapé e colocaria ali o Peruche, o Nenê, a Nenê, a Camisa e a Leandro. Acho que essas 4 escolas poderiam ser rebaixadas aqui em 2006. O que, de certa forma, foi prolongando essas escolas permanecerem no grupo especial e afundando ainda mais, né, elas em crises que até hoje algumas não conseguiram superar.
né? Então vamos ver aí o que nos espera em 2026. Próximo episódio a gente vai falar de samba enredo, se eu não me engano, e aí o negócio vai começar a ficar um pouco mais tenso e denso também. É isso, gente. Não deixe de seguir o Subista da Depressão nas redes sociais. Não deixe de acompanhar o nosso quadro, o que os enredos contam, que todas as quartas, quintas e sextas, exceto na semana de Natal e de Ano Novo, tem ali exatamente o apanhado dos enredos das escolas de samba de São Paulo. Amanhã sai o último do Acesso 2, que daí a gente encerra as análises do Acesso 2. E aí a gente vai ter um episódio em áudio sobre olhares meus sobre os enredos. Mas amanhã sai o último, que se eu não me engano é Acadêmicos do Tucuruvi. E a partir da segunda que vem começa aí o especial de Santos. Se eu não me engano, a Real Mocidade é a primeira escola. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Nunca esqueça, nunca deixem de sambar. Tchau.